Vladimir Putin declarou guerra ao metal, a lei que pode prender você se estiver na Rússia por usar uma camiseta da sua banda favorita. Pentagramas, caveiras, capetas, bafomés, coisas estilizadas, cruzes invertidas estão sendo considerados indícios de terrorismo. Sim, o metal agora é ameaça nacional. O bagulho na Rússia ficou bem sério. Deu a louca no Kremlin. Você já imaginou poder ser preso por usar uma camiseta do Slayer? Ou ser talvez interrogado por ter um pôster do Black Sabbath no quarto? Pois é, essa é a realidade que os russos estão vivendo hoje em dia. Parece coisa de filme, mas é bem verdade. Sim, o metal agora na Rússia é uma ameaça nacional. O bagulho ficou bem sério. Em julho de 2025, o parlamento russo aprovou uma lei que inclui o termo satanismo. O artigo classifica como ato terrorista toda manifestação pública de símbolos ligados à prática satânica, ocultismo, rituais profanos e adivinha, pentagramas, cruzes invertidas, imagens demoníacas, simbologia de várias bandas de rock e metal que passam a ser listadas como materiais sensíveis. O jornal britânico The Times e Moscow Times já publicaram relatos por jovens detidos por usar camisetas do Behemoth, portar tatuagens com símbolos esotéricos, por citar frases de músicas consideradas blasfemas. O que começou a ser como uma repressão religiosa virou uma perseguição cultural. Mas o que está rolando? O metal é perigoso demais? Putin sempre usou a religião ortodoxa como arma política. O discurso é bem claro, proteger os valores tradicionais russos. A ideia é criar um inimigo interno. Gays, ocidentais, artistas subversivos, feministas e agora the metalheads, os metaleiros, os headbangers. Mas será que o metal realmente representa uma ameaça? É claro que não, mas representa liberdade, ou a falta dela, e liberdade é o que mais assusta os autoritários. Cita-se, Behemoth proibido na Rússia, de novo, shows do Slayer vetados por blasfêmia, sendo que a banda já nem toca mais, então é meio que é loucura. Bandas como Cannibal Corpse, banidas da mídia da Rússia desde 2014. Parece um pouco assustador de começo, mas a história da censura na Rússia é muito antiga e para eles isso não é novidade. A censura artística na Rússia vem desde a União Soviética, desde os anos 70, 60. Elvis, Beatles, Led Zeppelin eram contrabandeados dentro dos termos russos para consumo da população. O termo rock ocidental era tratado como propaganda do inimigo. Grupos punk como Pussy Riot foram presos por cantar contra Deus e o Estado em terras russas. Mas o curioso é que hoje, mesmo com o mundo globalizado, a repressão só mudou de forma, apenas uma mudança de estilo. Agora quem ouve Slipknot pode ser acusado de idolatrar satanismo. É meio difícil, é meio que uma guerra ideológica. E o Putin tem um objetivo: desvincular a juventude russa da cultura ocidental. E o metal, rock, punk são expressões 100% ocidentais, cheias de rebeldia, crítica social, uma liberdade individual. E isso incomoda a cabeça dos conservativistas russos, e hoje jovens russos estão sendo denunciados por práticas anticristãs. Você pode ser fichado por usar um colarzinho com pentagrama, um anel, e tudo isso com apoio de setores da igreja ortodoxa e de extremistas. Segundo eles, o rock ensina desobediência. O metal enaltece o caos. Esses jovens não têm Deus no coração. Sim, essa é uma narrativa oficial emitida por nota do governo russo. Possível satanização do metal? Estariam eles procurando o pelo em ovo? No discurso público russo, as bandas de metal passaram a ser tratadas como cultos. Exemplos de absurdos que rolaram nesses últimos meses são: uma mãe denunciando o filho por estar escutando Ghost. Pelo amor, gente, Ghost é só um Coldplay satânico, se bem que, né, tem que prender mesmo, enfim. A polícia invadindo o estúdio de tatuagem atrás de símbolos satânicos, naqueles caderninhos, sabe? Triste. Artistas presos por usar roupas blasfemas. Um dos casos de um jovem que foi preso por ter um cartaz da banda Watem e uma vela preta. Acusação? Planejamento de ritual profano. Mas e aí? Quando é que a estética vai virar alvo? Vão prender os cabeludos na rua? Se você tem uma camiseta com um demônio desenhado, eu automaticamente virei um terrorista na Rússia? Difícil, né? Mas isso já não é de hoje. O caso do Behemoth e do Nergal. O vocalista do Behemoth, Nergal, ele é uma persona não grata na Rússia. Ele já foi preso na Polônia por profanar símbolos cristãos. No caso, ele estava usando uma cruz invertida. E agora ele está na lista de artistas monitorados com terrorismo simbólico, terror simbólico. Seu nome já foi citado por grupos religiosos russos como o líder do satanismo musical moderno no mundo ocidental. Não é exagero, ele foi comparado ao Bin Laden pela mídia estatal russa. Segundo eles, esse tipo de artista precisa ser banido da terra santa ortodoxa. Declaração pública de um deputado pró-Putin.
Em meio a essas coisas surgem algumas perguntas que eu me fiz e você também deveria se fazer. Se proibir metal na Rússia hoje, quando é que vai ser o próximo? Isso talvez acho que nunca aconteceria no Brasil. Você se sentiria seguro podendo andar na rua com a camiseta da sua banda, uma cruz invertida no pescoço, um bafomézinho assim, sem ter medo de levar porrada? Quanto tempo até censurar letras no Brasil, com base na proteção espiritual? Isso aqui nunca aconteceria, tenho quase certeza. Mas a questão é que, mundialmente, até onde vai a liberdade artística? A arte incomoda, e é pra incomodar mesmo, porque se a arte fosse confortável, ela viraria propaganda. A questão é que não é de hoje. O rock e o heavy metal sempre foi visto e é uma resistência, sempre foi alvo da moral conservadora. Nos anos 60, era o som dos drogados. Nos anos 80, PMRC querendo botar etiqueta de censura. Isso sempre foi ruim. Nos anos 90, os evangélicos queimavam CDs do Iron Maiden no Brasil. E agora em 2025, o metal considerado terrorismo na Rússia. Mas a essência do rock e do metal sempre vai continuar viva. Desobedecer, provocar e resistir. O Putin pode prender um cara usando uma camiseta cabeluda, uma camiseta preta, mas ele não vai apagar a música da cabeça dele. Uma ideia é a prova de morte, talvez. A guerra não é contra o satanismo, contra as bandas, contra as ideias, mas sim contra a liberdade. Esse papo de guerra, o satanismo, talvez seja só uma fachada que eles realmente querem destruir. O que eles querem tirar de você é a sua liberdade, a sua expressão, a liberdade de ser esquisito. Pintar sua unha de preto, deixa o cabelo crescer, bota uma base no olho, passa um rímel, descolore o cabelo, pinta ele de qualquer cor que você queira, usa uma calça larga, faz uma tatuagem. Simplesmente. Tem um capeta no braço, faz a headbanger até o pescoço travar, ficar duro. Hoje a Rússia pode ser o amanhã de outro país no mundo, a gente não sabe. Eles vêm com tudo, é bagulho bem simples, é enraizado no governo, é tipo algo sério mesmo, um banimento internacional do satanismo. Agora em julho de 2025, o Supremo Tribunal Russo declarou o Movimento Internacional do Satanismo como organização extremista, mesmo sem provas de uma existência real, de como, nossa, todos os metaleiros fazem parte de uma seita, é tudo do capeta. A lei veio por expressão da Igreja Ortodoxa do Mistério Russo, significado como uma prática estatal de qualquer símbolo satânico, ocultista ou esotérico, roupas, posts, tatuagens, publicações podem, devem e vão ser criminalizados retroativamente com penas de até 8 anos de prisão, segundo a The Times. O deputado ortodoxo Duma, sim, Duma é o nome do cara, declara satanismo como ameaça à segurança nacional. Em abril de 2025, os parlamentares russos realizaram uma sessão legislativa comparando o satanismo, LGBT e a Ucrânia como ideologias destrutivas importadas para enfraquecer a Rússia. Deputados compararam o satanismo ao nazismo e ainda exigiram que se investigue e financie cartazes, shows, tatuagens como símbolos escarnecidos, segundo a The Moscow Times. Não existe movimento, mas já é crime, entende? Tipo, mesmo sem estrutura organizacional, o suposto movimento já foi banido, já foi proibido. Isso permite aplicar a lei a qualquer pessoa, sem reunir provas ou processos reais. É uma perseguição totalmente totalitária e legalizada, sem que você tenha que ser realmente provado que você seja satanista, capetista, sei lá, taxista. Casos reais já começaram, isso não é só uma ideia, isso já tá rolando. Um moleque foi preso por ter um pôster do Aten no quarto. Um moleque foi detido por ter um cartaz no quarto dele, uma vela preta, tipo um altarzinho, sei lá. Acusação? Planejamento de ritual profano. Médicos foram presos. Um médico foi acusado por promover LGBT e satanismo, porque o cara simplesmente era gay e gostava de metal. Tá difícil. Se aprofundando mais. Em Ulyanovsk, um médico foi preso por promover relação entre pessoas do mesmo sexo. Praticar satanismo, tudo legitimado pela FSB, com base em uma lei anticultura tradicional. O surto da lei Yarovaya e do pacote anti-extremismo, espionagem total e censura online. Desde 2016, essa lei Yarovaya obriga provedores de armazenar mensagens e dados de usuários. Por anos, desde 2016, agora em 2025, com essa lei criminalizada, por buscas como conteúdos considerados extremistas, como símbolos de metal, com uma multa de até $60. Revisões de organizações indesejáveis. O mesmo mecanismo usado para banir o movimento LGBT e outros foi aplicado ao satanismo. Agora os mesmos grupos literários, sites, lojas, bandas independentes podem ser perseguidos apenas por um simbolismo ligado ao ocultismo. Você tem um bafomézinho na sua roupa? Cadeia pra tu, magrão.
Qual a sua opinião? Putin e seus aliados criaram um inimigo interno simbólico, o rock e o metal, porque não existiu um movimento real de cidadania organizado? Mas por que a arte incomoda tanto essas pessoas? Porque ela representa uma liberdade de ser estranho, gritar alto, questionar? A Rússia pode te prender por usar uma camiseta, um pentagrama, mas daqui a pouco vão te multar por buscar Metallica no Google. Simplesmente o russo não vai poder escutar um King Diamond, ter um CDzinho. Não é o satanismo que eles querem impedir, não é a sua música, sempre do capeta. É a sua liberdade de ser diferente.